Saudações vascaínos aí, meu povo! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu fiz um vídeo sobre o resumo que teve da estreia do Vasco na Copa do Brasil, mas o YouTube acabou embargando e o YouTube sabe como é que é, né? Às vezes não ajuda. Enfim, para eu fazer outro vídeo para postar para vocês em cima do próximo jogo do Vasco, achei que não iria fazer nenhum sentido. Então eu vou tirar só algumas coisas referente aos jogadores, que eu achei que seria interessante falar desses jogadores aqui, para pelo menos não ficar sem falar nada sobre isso. Vamos lá. O que eu quero falar é algo bem rápido, é sobre os estreantes que tiveram e também uma situação sobre o Muriqui. A primeira coisa que eu quero falar é sobre Kelvin e Gilberto. Pouco que estiveram em campo já fizeram uma mudança enorme no Vasco, no ataque do Vasco. O ataque ficou mais dinâmico, com toques de bola lá na frente, na área do adversário, com grandes chances de gols. Tem muita coisa aí para ser analisada, tem muita gente já colocando que já está tudo certo, que agora o Vasco engrena, que esses jogadores vêm e vêm. Vou mais ou menos dar a minha opinião sobre isso. Bem, primeiramente sobre a situação do time que o Vasco enfrentou, o Santos do Amapá. Eu acho que é Amapá. Enfim, o time que o Vasco enfrentou era muito fraco, com todo respeito, o time era extremamente fraco. De todos os times que estão disputando o Carioca, até os times de menor expressão, todos eles são bem mais fortes que esse time que o Vasco enfrentou. E você tem que parar para pensar que o Vasco venceu esse jogo com 2 gols de pênalti. Foram pênaltis claros, mas mesmo assim foi muito pouco para o que foi apresentado. O Vasco pressionou muito, teve muito volume de jogo e acabou saindo com só 2 gols de pênalti. Eu achei isso pouco. Mas falando só sobre Kelvin e Gilberto. Só sobre essa situação do time já demonstra que não dá para tirar uma base tão boa sobre isso. Eles estrearam contra um time muito fraco e já entraram no segundo tempo quando o time já estava cansado e eles estavam com todo o gás. Isso tem que ser levado em conta. Porém, ainda assim, eles tiveram um volume de jogo muito grande, mesmo considerando a fragilidade do adversário e o cansaço físico. Ainda assim, eles estrearam muito bem, fizeram muitos passes. O Kelvin mostrou ser um jogador muito veloz, muito habilidoso, que parte para cima, entra na área com condições de finalizar. E isso é muito bom porque nós não tínhamos um jogador com essa característica. Temos o Muriqui, que é mais ou menos a mesma função, mas a característica eu achei meio diferente. O Muriqui ele passa mais a bola, ele é um jogador que deixa mais o centroavante na cara do gol. O Kelvin parece ser um tipo de jogador que corta para dentro da área e tenta finalizar. Só aí nós já temos um problema, que o Kelvin finalizou mal todas as vezes. Todas as vezes que ele teve de cara pro gol, ele finalizou mal. E algumas vezes tinham companheiros em melhores condições de finalizar. E ele não tocou e finalizou mal. Isso tem que ser corrigido. O jogador tem que saber a hora de chutar e tocar. E também tem que melhorar a sua finalização. Lógico que isso foi o primeiro jogo, foi a estreia do jogador, conta muita coisa, conta ansiedade, tempo de inatividade, conta muita coisa. Então também não dá para julgar o Kelvin por isso, foi o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. E eu achei um jogo muito bom. Esses pontos relativos à finalização e saber a hora de tocar, eu achei que foram fracos. Assim como não dá para julgar o mérito do Vasco referente a um time muito fraco, também acho que não dá para julgar o Kelvin por causa de uma partida. Entendeu? Tanto para o bom quanto para o ruim. Não dá para cravar ele como um ótimo jogador por causa dessa partida. Não dá para cravar que ele não sabe fazer gol por causa dessa partida. Isso também na minha opinião, logicamente. Sobre o Gilberto, ele mostrou ser muito ofensivo. E eu já acho o Pikachu um jogador ofensivo. Mas o Gilberto ele tem uma qualidade no passe muito boa. E sabe tabelar, chega bem no fundo da área e coloca os companheiros em uma boa condição. Ele deixou o Kelvin, eu acho que em umas 2 ou 3 oportunidades, em ótimas condições de finalizar. Ou seja, o jogador é muito bom. Agora vamos lá, na minha opinião, esses jogadores são titulares absolutos? Sim, eu acho que não tem nenhum jogador no atual elenco do Vasco que desbanque tanto o Kelvin quanto o Gilberto, mesmo assistindo só esse jogo. Enfim, o Vasco precisa de um jogador de velocidade pelas pontas, que dê vazão ao ataque, que dê mobilidade ao ataque, que dê agressão à área do adversário. E o Kelvin tem isso, o Kelvin faz muito isso. Em um jogo, ele demonstrou muito mais que Escudeiro e Muriqui. O Escudeiro está melhorando muito, eu sei disso, mas em um único jogo o Kelvin demonstrou muito mais coisa, independente do adversário que ele estava enfrentando. O Gilberto também tomou conta da lateral direita. Eu gosto do futebol do Pikachu, eu acho que ele deveria ter oportunidade, mas infelizmente, para ele, o Gilberto é muito bom.
O Pikachu ainda tem muito que evoluir. O Gilberto ele tá num patamar um pouco acima e a nível de titularidade, se for para comparar Pikachu com Gilberto, na minha opinião, o Gilberto é titular sim. Eu já falei em outros vídeos que eu queria que o Gilberto fosse deslocado para a esquerda, que eu acho que é um lado mais fraco do Vasco, e deixar o Pikachu na direita. É uma opção, porém o Gilberto é melhor jogando na direita. Então isso também tem que ser levado em conta. Enfim, antes de finalizar esse vídeo, eu também quero falar sobre a situação do Muriqui, que foi testado como centroavante. Seria mais ou menos a situação do falso 9. Um dos motivos pelo qual o Kelvin ficou tantas vezes na cara do gol é porque o Muriqui fazia essa dobradinha para deixar essa impressão de que tem um homem na área, mas ele vinha pelos lados. Ele, como centroavante fazendo pivô, não deu muito certo. Ele não consegue fazer isso, não é da função dele, ele nem tem corpo para isso. Mas ele deu muita mobilidade lá na frente, ele tem passe, tem uma ótima qualidade no passe. E ele é veloz e pensa rápido o jogo. Então, é uma opção usar isso do falso 9. O Vasco já fez isso uma vez com o Nenê e na época deu muito certo. Mas me diz você, na sua opinião, Kelvin e Gilberto são titulares absolutos? Você acha que tem outros jogadores que são melhores que eles no atual elenco do Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.